Janela do Céu. Estamos de volta com o programa Janela do Céu e hoje o nosso entrevistado é o nosso irmão Mateus de la Vusca, que está em Cachoeira do Sul para ser um cooperador do Senhor como missionário. Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, e estava compartilhando seu início com Deus, né? Como o Senhor resgatou a sua vida. E é maravilhoso porque o Espírito, ele realiza essa obra de transformação que é um milagre, né? Nos nossos corações, de tocar lá no nosso coração e trazer a fé e ver que o Senhor pode transformar o nosso coração. E eu gostaria de perguntar como foi que Deus te restaurou nesse sentido, porque quando as pessoas estão com esse problema de depressão, elas têm uma desesperança, né? Elas acham que elas não vão conseguir sair dali, que aquilo elas não vão mudar e que a vida delas terminou, né? Como foi esse processo de Deus restaurar, de sair do fundo do poço, para que aqueles que estão nos assistindo possam ver que a saída em Cristo, né? Que o Senhor, ele realiza essa obra. Como foi? Você foi buscando, você foi aos cultos, como esse processo se deu na tua vida? Na verdade, assim, a próprio nome já diz que é uma depressão, né? Então, a gente pode dizer que é um polo negativo ligado, assim, né, na nossa vida. Então, realmente, assim, você vai perdendo a vontade de viver, você vai perdendo, assim, a vontade de ter convívio familiar, tudo aquilo para ti, assim, já é maçante, é desgastante, não tem mais gosto, né? Você não tem mais, assim, aquela vontade de você acordar, de você se vestir, né? De você ter, assim, colocar uma roupa, tomar um banho, pentear um cabelo, né? Você vai perdendo, assim, o brilho da vida vai se perdendo, né? E aquilo vai aumentando e vai te consumindo e vai comendo aquilo, né, por dentro, assim. E aí, na realidade, você vai entrando num quadro, assim, que já é lucro você deixar de viver. E aí, muitas pessoas, realmente, a primeira coisa que você pensa, assim, que a gente pensa é o suicídio, é morrer. Mas eu quero dizer, assim, que isso é um pensamento maligno, diabólico, e que não vem de Deus, e muito pelo contrário, essa não é a solução. Porque observando Jesus, ele é fascinante, assim, porque Jesus, ele é transformador. E um processo que, obviamente, que foi o crucial, assim, o que realmente mudou, porque aqui dentro, eu não sei te dizer, assim, ó, como que aconteceu, como que ocorreu no âmago, assim, do meu ser. As coisas foram mudando, pensamentos foram mudando, sentimentos que eu tinha deixaram de existir e outros começaram a crescer dentro de mim. Mas algo que foi importante fazer, assim, é a palavra. Eu lia muito a palavra. Eu fazia o aconselhamento, como eu te falei, com essa família, me ajudou bastante isso. Eu frequentava as reuniões da igreja, porque ali eu ouvia e conhecia, sabia, era uma orientação, funciona como uma orientação bíblica, mas principalmente, assim, o contato com a palavra. Então eu lia, no começo, assim, muito no começo eu tinha muita sede, né, devorava a palavra, assim, né. Então eu lia horas a Bíblia, assim, né, me pegava horas lendo, assim, né. Até, inclusive, tem um fato bem engraçado, assim, que eu também compartilho, é que eu saía muito, assim, na noite, né, na época eu morava com o meu pai, e aí, assim, eu sempre saía, passava e dizia assim, tô saindo, né, entrava pra dentro de casa, trocava de roupa, saía e voltava lá no outro dia, quando voltava no outro dia. E ele nunca me disse nada, assim, sempre dizia, se cuida, aquela coisa assim, né? E aí, quando Deus começou a me restaurar, assim, e eu comecei, assim, a perceber que aquela vida dos vícios, da noite, da noitada, das festas, aquilo era uma sedução para me destruir, que na verdade parece aquilo, é uma sedução, assim, muito forte, aquilo parece que é uma coisa maravilhosa, né? E desperta muitos jovens, desperta muitas pessoas, o glamour, o brilho do mundo, né? Aquilo parece uma coisa fascinante, e quando as pessoas olham assim, o mundo chega a dar uma coisa aqui na gente, né? Mas na verdade aquilo é um truque das trevas para me destruir, né? E aí o que ocorre? Aí assim, Deus foi trabalhando na minha vida para que eu não participasse mais
desses acontecimentos, desses eventos, destas festas, assim, né? Destas coisas, né? E aí, então eu me lembro que eu entrava à noite lendo a Bíblia. Assim, lia muito. Aí uma noite, assim, meu pai bateu na porta do meu quarto, assim, e disse assim, nós precisamos conversar. Daí eu disse, tá? Diga, pai. Não, eu queria te dizer assim, ó, que não é saudável você ficar lendo a Bíblia muitas horas, assim. Aí eu disse pra ele, puxa, mas eu saí assim, né? Vivia aí uma vida, né? Mundana e tal, né? E aí tu nunca me disse nada, agora eu tô aqui dentro de casa, né? No meu quarto aqui, e tu disse que não é saudável, assim, né? Então ele até se retratou do que ele mesmo disse, né? Porque hoje, assim, é uma dificuldade, é uma dor no coração dos pais, assim. Você vê os filhos indo para este mundão aí, né? Sem conseguir pegá-los de volta, né? Porque realmente é uma obra só de oração e clamor a Deus para que Deus entre dentro daquele coração, né? Então a minha restauração, na verdade, assim, ela, claro que a gente tem muita coisa para contar, né? É muita coisa para falar, assim. E às vezes a gente não lembra exatamente de tudo, assim, mas eu creio que Deus vai nos conduzindo, assim, naquilo que nós vamos falando, para que seja útil a nós mesmos e aqueles que nos ouvem também. Mas a restauração, obviamente, ela contou com o poder da palavra de Deus. Ela é espírito e vida, e o meu contato, a minha ida, o meu primeiro passo, né, a minha vontade de levantar, pegar, que muitas vezes eu não tinha vontade, né? Mas era necessário, assim, porque isso realmente foi o remédio que me curou. Porque a depressão, ela não tem cura, ou seja, a depressão ou a rejeição, né? Porque eu tive uma rejeição, assim, fortíssima, né? Porque a rejeição e a depressão, na verdade, elas são muito semelhantes, assim, uma desencadeia a outra, né? E a rejeição, assim, de que o famoso, assim, sofria muito disso, o famoso complexo de inferioridade. Me sentia inferior de todo mundo, né, assim. Chegava um camarada, assim, que tinha umas coisas a mais, ou até a questão, assim, até de... O pessoal, de repente, até vai rir, assim, né? Mas uma mulher, ou um homem, ou eu sentia isso, né? De você ver um rapaz mais bonito, uma moça mais bonita, uma magra, sabe? Às vezes, por exemplo, né, a gente é meio... Eu não sou gordinho, né? Mas tem uns gordinhos, assim, né? Aí você olha aquela pessoa, aquilo brota um sentimento, assim, de amargura, de rejeição, sabe? Isso é terrível, né? Então você olha uma pessoa que tem um carro melhor que o teu, aquilo dá um sentimento, assim. E estas coisas Deus precisa curar na nossa vida. Porque o montante disso tudo vai fazer daqui a um pouco eu me desgostar da vida. Você olha uma família, aparentemente parece que ela está melhor que a tua, sabe? Esse sentimento de rejeição, assim, ele é muito forte na gente, assim, né? E tudo, a gente tem inveja de tudo, e aí dali um pouco eu não posso ter aquilo que a pessoa tem, e começa a falar mal dela, né? E começa a caluniar aquela vida, aquela pessoa. Então, na verdade, a depressão e a própria rejeição, elas não têm cura. Até porque eu pessoalmente, eu posso dizer o seguinte, eu fui num psicólogo, eu fui numa psiquiatra, eu conheci um psicanalista na cidade de Santa Maria também, e nenhum solucionou o meu problema. E eu achei que Cristo não ia solucionar, porque Cristo é muito simples. E eu achava que precisaria, assim, de um mega terapeuta, psicólogo, assim, um mega doutor, né, graduado. E Cristo é muito simples, né? Ele faz a obra de forma muito simples. Eu achava, assim, que buscando medicamentos, remédios, essas coisas todas, assim, e esses auxílios, né, que eu não vou dizer que são malignos, eles são paliativos, eles nos ajudam, mas no meu caso não ajudou, sinceramente. E o meu último recurso foi a terapia espiritual, realmente. Eu disse assim, minha primeira sessão, vamos dizer assim, eu disse para o meu terapeuta, eu disse assim para ele, eu já tentei tudo, vai ser a última. Se eu não tentar, realmente eu vou fazer algo. Eu disse para ele, eu já havia tentado, né, 2 vezes o suicídio. E aí então eu disse para ele assim, é o último recurso, glória a Deus que funcionou, né? Tô aqui até hoje. Eu te falei assim,
aqui nessa cidade abençoada e servindo o Senhor, da onde saiu para nós muitos desses materiais, muitos missionários saíram daqui para nos ajudar, né, para irem para as cidades assim, para estarem naqueles locais ali. Então eu afirmo assim, ó, uma pessoa que sofre de um quadro depressivo, ela não tem mais o ânimo e a vontade, não há solução nenhuma. Quero cortar o caminho aqui para afirmar isso. Não há solução nenhuma fora de Deus. Porque eu procurei fora de Deus e só agravou. Primeiro, eu achava assim que como homem, ter muitas... o homem acha que ter muitas relações, assim, muitos casamentos ou muitos noivados, vamos dizer assim, ou namoros, né? Aquilo vai suprir ele. Pelo contrário, né? Aquilo dá mais problema. Depois você se envolve na droga também. Tem pessoas que não vão para os vícios, mas o meu caso foi um dos que sim, que eu fui para o vício. Fui lá tentar achar um subsídio, né? um refrigério, né? E aí realmente as coisas só se complicaram cada vez mais, né? Então depois eu busquei, e na verdade junto com essas fugas, com essas buscas, eu participei assim dessas fiz sessões assim, gastei um horror de dinheiro, né? E fiz meu pai gastar dinheiro com isso, né? E também assim, porque sempre tinha assim, fulano agora tem um médico assim, né? Tem uma psiquiatra assim, fantástica, né? Assim, assado. E eu ia lá, chegava lá e aquela pessoa assim, ela não me dava assim, era sempre uma fuga, sempre saía pela tangente assim, nunca me dava a solução. E quando eu cheguei e conheci o Evangelho, conheci a palavra, esse terapeuta me disse, não, Deus diz que é assim e você vai receber isto. Vamos dizer assim, né? Vamos dizer que a gente fala muito sobre perdão, né? A amargura, né? Então Deus diz que você precisa perdoar, em troca disso você recebe paz. Então eu achei assim, uma forma assim, puxa, isso aí não vai funcionar, porque era muito simples. Eu achava que tinha que ter uma coisa mirabolante assim, e na verdade não. E Deus é simples. E o processo, eu quero dizer assim, não precisa levar anos. Hoje, uma pessoa, não importa o grau de depressão em que ela esteja, de desânimo de vida, não importa. Deus retira essa pessoa em dias, em poucos meses. Deus tira lá das trevas, da negritude, daquilo que é trevoso, que é escuro o seu coração, e passa a dar vida para aquele coração, para aquela vida, sabe? E hoje eu posso te dizer assim, né, que eu amo viver, ó, e jamais assim jamais penso assim em deixar de viver, nunca mais, né? Pelo contrário, e hoje assim, eu tenho um desejo no coração assim, de quando eu vejo pessoas assim, porque eu sei que tem solução aquele problema. Tem uma palavra que fala, né, que a lei do Senhor, ela restaura a alma. Então é só através da palavra, parece simples, né, mas tem muitos testemunhos e milagres que o Senhor fez instantaneamente, das pessoas ouvirem a palavra, recitarem a palavra todos os dias, né, se alimentar dessa palavra. E Deus vai retirando aqueles sentimentos de tristeza, de vazio, de se sentir inferior, de se sentir menor, de se sentir desamparado, né? E o Senhor vai trazendo aquele amor, aquele refrigério, aquele sentimento de paz, que é o que todos nós precisamos, né? Então, através dessa sua experiência, nós sabemos que quando Deus age na nossa vida, a gente também tem vontade de passar para outras pessoas, né? Então, pode nos relatar alguma experiência que você teve, dizer, não, eu já passei por isso, de evangelismo, de evangelizar as pessoas, eu já sei como é que é, e Deus operou, porque Deus diz, né, que Ele nos chamou para que a gente vá e dê fruto também, né? Então Deus faz a obra na nossa vida, mas também quer que nós venhamos testemunhar, falar para as pessoas do que o Senhor fez, né? Amém. Você pergunta assim, depois que eu já estava, que o Senhor já tinha operado. Então, assim, eu tive várias experiências assim, né? E me recordo de uma assim que a gente teve na cidade de Juí, porque depois de Santa Maria, assim, o Senhor deu uma nivelada e já me deu uma direção assim, de eu ir cooperar com o irmão Flávio Pires, né, lá na cidade de Panambi, mas morando em Juí, né? E Deus falou comigo que precisava assim
realizar uma obra naquela cidade. E aí então eu me dispus para ir até aquela cidade, voltei, eu residia na época com meu pai em Santa Maria, depois retornei para casa da minha mãe. E teve um caso interessante de foi uma professora minha, ela foi professora estudei na rede pública no ensino médio, e ela assim era uma mulher assim muito ativa assim, e bem enérgica assim também. E aí por uma jesucidência, a gente brinca, né, por uma coincidência de Deus, eu fiquei sabendo que ela estava afastada do colégio. E aí, mas por quê? Não, ela assim, aí o pessoal até falou assim, ela tentou tirar a própria vida e tal. E ela tá assim, no último da depressão, assim. O marido foi embora, os filhos, uma filha tinha ido embora, e tinha ficado um menino com ela, porque era pequeno. E assim, o pessoal tava até, muitos assim, tentando interditar, assim, era parente envolvido por causa da criança, né? E aí então eu, na hora, assim, peguei um material, né, e fui descobrindo onde ela morava e fui lá bater na casa dela, assim, né? E aí a casa toda fechada, assim, eu bati, ninguém atendeu, eu voltei embora. No outro dia eu fui num horário diferente. E aí também não tinha ninguém. Depois voltei outra vez lá. E aí eu percebi que ela estava em casa, mas ela não atendia. E aí assim eu vi assim que no canto de uma janela abriu uma frestinha assim, né? De uma espiadinha, né? E ela espiava assim. E aí ela resolveu atender, assim. O senhor fez uma obra, ela atendeu. Assim, realmente ela era uma pessoa assim, uma mulher assim muito bonita, assim, bem arrumada, assim, bem produzida e tal. Tava num estado assim de aparência física assim já bem degradado, assim, sabe? Os cabelos assim, sabe? Foi bem assim, assustou, sabe? Ver ela daquele jeito assim. Tava assim uma roupa assim, uns 4, 5 números, 10 números, sei lá, mais que ela assim. Mas ela abriu a porta e disse, o que é? Eu disse, prof, aqui eu sou Mateus, assim, assado, não te lembro que foi meu professor, o que tu quer? Ela disse assim, eu disse, eu vim te visitar e tal, assim, assado. Aí eu abri para ela, sabe, aí eu tive que usar um termo assim, eu tô na igreja, eu disse assim para ela, e eu vim conversar contigo, te contar um pouco o que você passou comigo. E ela assim, não estava muito assim, mas ela abriu assim a porta, e aí me chamou para dentro de casa, e a gente sentou na sala dela. E acho que eu fiquei umas 3 ou 4 horas falando com ela, e aquilo parecia 30 minutos. E ela já estava assim, muito melhor na primeira conversa, assim. E ela viu uma luz no fim do túnel, porque eu comecei a contar para ela as minhas experiências, assim, e ela já estava no álcool e no cigarro, assim, né? Ela fumava, mas o álcool não fazia parte. Ela já estava assim, se afundando, sabe? Então ela já não cozinhava para os filhos, ela já não dava comida para o filho, ela já um dia mandava o filho para o colégio, um dia não mandava, o menino tinha que se vestir, aquela coisa toda assim. E ela estava assim, já bem abalada, assim, num último grau assim de depressão. E eu comecei a falar para ela do que Cristo poderia fazer na vida dela. E assim, o Senhor, então, fez uma obra maravilhosa. Para resumir assim o nosso tempo, abriu-se a oportunidade de eu estar mais vezes lá. Uma vez por semana eu ia. Ela recuperou, um dia eu cheguei lá, a casa estava toda aberta, organizada, arrumada. Depois até o irmão Flávio teve a oportunidade de ir algumas vezes. Depois eu fui outras vezes lá. Essa mulher, ela se recuperou completamente da depressão, assim, voltou a dar aula, poucos meses, acho que questão de 4 meses, ela já estava de volta, e até muitas pessoas assim achavam aquilo estranho, assim, como que de uma hora para outra. E aí ela dizia assim, não, isso é a igreja do De La Vusca, ela dizia assim, não era a igreja, mas assim, o poder de Cristo, né, de uma pessoa estar assim, lá nas trevas, assim, e Deus retirar, assim. É uma experiência que eu me recordo, assim, teria outras também, mas o nosso tempo não permite, né, mas é uma experiência, assim, de que eu vi na prática, assim, o que Deus fez comigo, mas ela estava muito mais avançada na questão da depressão mesmo. Deus retirou aquela mulher, né? E inclusive os filhos voltaram, né?
E o marido, que estava morando fora, voltou para casa também, né? O Senhor recuperou tudo aquilo, restaurou a família, né? Através da palavra, né? Nós íamos lá ler a palavra para ela, ministrar a palavra para ela, né? E ela recebeu isso, parou de beber, né? E o Senhor colocou ela na ativa de novo, aí, né? Perfeitamente. Uma bênção do Senhor mesmo. Amém. Glória a Deus. Veja só, um pequeno gesto que nós podemos fazer de alcançar um livro, um material, de falar até da TV Menorá, da terapia, de todas essas ferramentas que nós temos. E é isso que nós queremos, que você seja incentivado. Se você passa por esse problema de depressão, você possa buscar essa força no Senhor, que Deus restaura. E se você também conhece pessoas que possam estar passando por essa mesma necessidade, essa doença, essa falta de Cristo nos seus corações, que você leve a palavra. Às vezes um gesto simples, uma conversa, talvez a pessoa não vá querer te receber logo na primeira visita, né? Mas na segunda, na terceira, nós precisamos insistir para que essas pessoas possam receber o Cristo, porque nós também não aceitamos Cristo logo na primeira, né? Então nós temos que lembrar de todo o esforço que pessoas também fizeram por nós e insistir, investir espiritualmente nas pessoas que necessitam dessa expressão do amor de Cristo, para que elas sejam salvas e para que essa palavra possa alcançar as suas vidas, né? Então agradeço a presença aqui do nosso irmão, de ter se disposto, que o Senhor possa operar grandemente a ti e a tua família aqui, né, em Cachoeira, e possam gerar muitos frutos. Nós ficamos por aqui, que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.